Seja muito bem-vindo ao canal Consciência e Companhia. Meu nome é Itamar e o vídeo de hoje é sobre mudanças climáticas. Primeiro, preciso falar sobre efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural e graças a ele podemos desfrutar de uma temperatura e de um clima agradável. A gente sabe que tem lugar que faz muito frio e que neva, e que tem lugar que faz muito calor e que raramente chove. Mas, em média, a temperatura global fica em torno de seus 15 graus. A gente sabe também que essa temperatura nem sempre foi assim, mas que ela oscilou bastante ao longo do tempo. E esse mesmo efeito estufa, no passado, foi responsável pelos eventos de glaciação, pelas eras glaciais. Funciona assim: a luz que vem do Sol bate no nosso planeta e parte dela é refletida para o espaço. Uma outra parte é usada como energia pelas plantas e outra parte aquece os oceanos e a superfície do planeta. E esse calor volta para a atmosfera. E quando ele vai voltar, ele encontra um obstáculo. Esse obstáculo pode ser uma nuvem, mas principalmente gás carbono e metano. Esse gás carbônico e esse metano funcionam como se fosse uma barreira, impedindo que essa radiação, na forma de calor, retorne para o espaço e fique muito mais tempo aqui conosco. Então, o efeito estufa, ele funciona como se fosse um cobertorzinho, uma mantinha que mantém o nosso planeta aquecido, nem muito quente e nem muito frio. E ele tem causas naturais. Por outro lado, o aquecimento global seria uma intensificação do efeito estufa. E no nosso caso, ele não tem causas naturais. A gente pode dizer que o grande responsável pelo aquecimento global é o carbono, o elemento químico carbono. O que acontece? A vida, quando surgiu no planeta Terra, ela se multiplicou de forma abundante e usou o carbono que estava ali nas rochas, no oceano e na atmosfera como matéria-prima. E todo aquele carbono foi sendo incorporado pelos seres vivos. O que aconteceu? Aquele carbono encontrou dificuldade em voltar para a atmosfera. E ele ficou ali guardadinho em depósitos que a gente chama hoje de petróleo e carvão mineral. Mas o que aconteceu depois? Veio o ser humano e encontrou um jeito de devolver todo esse carbono para a atmosfera. Vamos queimar tudo. Corta para hoje. O ser humano descobriu que devolver todo aquele carbono para a atmosfera não é muito saudável. E isso vem sendo falado desde quando? Pelo menos desde a década de 50. O efeito estufa já é mais velho. Ele começou a ser desvendado lá em 1824. Mas o aquecimento global, da forma que a gente conhece hoje, ele começou a ser estudado, as primeiras evidências dele surgiram 100 anos depois. Tá, mas por que ninguém se preocupou? Na Conferência de Estocolmo, por exemplo, que é considerado o marco da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável, inclusive o aquecimento global sequer entrou na pauta. Então, faltou uma preocupação maior, em parte porque ainda existia muita dúvida sobre o que realmente é o efeito estufa e como ele funciona. E em partes porque na ciência as coisas funcionam assim. Um assunto, para ele entrar na Trending Topics, ele precisa ser amplamente debatido. E quanto mais debatido e discutido ele for, mais as evidências vão surgindo e ajudando a consolidar aquele novo aprendizado. Então, o tema aquecimento global, ele não pegou logo de cara.
Talvez em partes porque faltou ali um Messias, um Jesus, uma figura central, né? Um Einstein, um Newton, que ajudasse a divulgar aquela mensagem. O aquecimento global é como, sabe quando você está na fila do pão ali e você comenta com a pessoa, nossa, tá calor, né? E a pessoa fala, nossa, tá calor mesmo, sabe? E nada muda, cada um segue com a sua vida. Então, é mais ou menos isso. Em parte, o aquecimento global e as mudanças climáticas meio que pegaram a gente de surpresa. Porque, apesar dos alertas, ninguém imaginava, nem mesmo os cientistas imaginavam que as mudanças viriam tão rápido. Em partes, o aquecimento global não foi levado a sério porque faltou um interesse das empresas, das grandes empresas e dos países ricos e desenvolvidos, porque eles não estavam nem um pouco interessados em reduzir o lucro para diminuir as emissões de gases do efeito estufa. Isso significava muito prejuízo. Por exemplo, os Estados Unidos, do presidente Donald Trump, recentemente caiu fora do Acordo de Paris. Isso porque é um acordo, não é um contrato, não existe uma multa, não existe uma penalidade, não existe nada que obrigue nenhum país a permanecer dentro desse acordo. Mas é antiético, sabe, no mínimo. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: se antes existia alguma dúvida sobre o que é o efeito estufa, se existe ou não aquecimento global, o que não falta hoje são dados que comprovam aquilo que os cientistas previram lá atrás. Mas qual que é o impacto disso para a nossa vida? Bom, o impacto é isso que a gente está vendo. Teve as enchentes no sul do país, teve enchente na capital paulista, teve Petrópolis, no Rio de Janeiro, Ubatuba, no litoral paulista, teve Mariana, em Minas. Tudo bem que Mariana, em parte, foi o quê? Uma negligência ali da empresa. Mas é fruto também do quê? Das mudanças climáticas, do aquecimento global. E esse é o novo normal. Essa é uma tendência, não apenas para o Brasil, mas para o mundo inteiro. E que as pessoas não conseguem enxergar. E pior que isso, elas negam que exista aquecimento global. Que isso tudo é uma invenção, é uma bobagem, né? Esses são os negacionistas climáticos. Mas o que as pessoas não entendem é que o aquecimento global não vai ser apenas um calorzinho, sabe? O objetivo da ONU, com os protocolos de Kyoto, o protocolo de Paris, é tentar frear o aquecimento global em até 1,5 grau. Então as pessoas não entendem que esse 1,5 grau é uma média, tá? Então a média era 15 graus, agora vai ser 16,5. Não é bem assim. Imagine, por exemplo, que você tem uma panela que está no fogo, tá? Calor é energia. Quanto mais você fornece energia para aquela panela, vai acontecer o quê? Ela vai começar a borbulhar. Vai começar a bagunçar ali os átomos, as moléculas ali da água e da comida. E é isso que está acontecendo com o nosso clima. Ele está bagunçado, sabe? Tem neve no deserto, enchente no deserto, seca na Amazônia, tem calor fora de época, frio fora de época, onda de calor, tá? Esses são considerados eventos extremos, ou seja, são eventos que antes aconteciam 1, 2 vezes por século, agora eles vão ser cada vez mais frequentes. Tá, então se esse é o novo normal, o que a gente pode fazer? A maioria dos relatórios climáticos fala em adaptação, se preparar e se adaptar, que é, por exemplo, o que os países ricos estão fazendo. Estão investindo em sistema de drenagem, né, em comportas, por exemplo, que quando chove muito, elas se abrem e ajudam a escoar aquela água da chuva. Enquanto isso, aqui no Brasil a gente investiu em um sistema de alertas que encaminha uma mensagem para o celular de cada um, avisando as pessoas, né, para elas procurarem refúgio, abrigo e procurar ajuda em caso de extrema necessidade.
Isso é, sim, muito importante, mas não é suficiente. No caso dos temporais, a gente tem um grande problema que é a intensidade da chuva. A chuva vem volumosa. É muita chuva que cai no mesmo lugar em um curto espaço de tempo. E eu vou listar aqui para vocês os motivos que fazem de uma simples chuva ou uma tempestade comum se transformar em uma tragédia. A gente tem, por exemplo, a ocupação de área irregular, que são o quê? Beira de rio, beira de córrego, encosta de montanha. E eu sei que, na maioria das vezes, é o pessoal da periferia que ocupa esse lugar, e por falta de opção. E é justamente por isso que a chuva faz desse povo um alvo fácil, porque você imagine só, a pessoa já não tem nada, ou o pouco que tem, que conquistou com muito custo, vem a chuva e leva. É diferente, por exemplo, de alguém que nunca passou dificuldade, que sempre pôde contar com o básico, muitas vezes até mais que o básico. Não precisa ser rico, mas que você sabe que tem condições de se reerguer. E é fácil identificar esses lugares. É lugar onde quando chove sempre alaga. Mas também não é tão simples assim, porque tem lugar que nunca ou que raramente alagou, mas que a geografia favorece uma enchente. Onde antes sim, no passado, passava um rio, um córrego por ali, mas que ou esse córrego secou ou ele foi canalizado e hoje ele passa por baixo da cidade. E eu não sei se você sabe, mas na natureza, em lugar preservado, tem córrego que só aparece quando chove, diferente de um rio, por exemplo, que tem água ali o ano todo. Outra coisa a respeito do rio é que toda essa área nas margens e ao redor deveria ser considerada inabitável. O rio não se trata apenas do lugar onde ele corre. Em áreas preservadas, por exemplo, você percebe que o curso do rio muda com o passar do tempo. Então, toda essa área das margens e até um pouco além deveria ser considerada inabitável. Não pode construir rua, não pode construir estrada, muito menos casa. Todo esse espaço pertence ao rio e quando chove vai mesmo alagar. Outro ponto que eu preciso falar para vocês a respeito da tragédia das chuvas é justamente consequência da urbanização, que é a densidade demográfica. Ou seja, tem muita gente tentando ocupar o mesmo espaço. E óbvio, num lugar onde tem muita gente, a chance de acontecer uma tragédia também é maior. Outro ponto é a impermeabilização do solo. Esse é um problema crônico da maioria, se não de todas as cidades mundo afora, que é a ausência de áreas verdes. E eu não estou falando de árvores, estou falando de grama também. Porque o que acontece? Tem lugar que é bastante arborizado, né? Tem rua que tem bastante árvore, mas embaixo dessa árvore tem o quê? Asfalto e concreto. E é importante que a chuva tenha contato com o solo mesmo. O concreto até absorve água, mas é muito pouco. Mas é a chuva que entra em contato com o solo que vai ajudar a alimentar as plantas, que vai abastecer os aquíferos, que vai abastecer as nascentes e que vai ajudar a impedir ou a diminuir as enchentes. O que não é o caso de uma cidade coberta por telhas, concreto e asfalto, onde quando chove, a água da chuva só encontra um caminho e transforma as ruas em rios. Outro ponto ainda sobre urbanização é o sistema de esgoto e a galeria de água pluvial que não foi projetado para tanta chuva. Aí, para completar a cereja do bolo, vem o que? O lixo. Quando chove, o pessoal vê a quantidade de lixo e de sujeira que a chuva traz. Junta todo esse lixo e um sistema de esgoto ineficiente e você tem o quê? Isso mesmo, enchente, rua alagada, casa com água até o teto.
Outra mensagem que eu quero passar é que se você mora em um lugar de risco, ou se nesse momento você está ocupando um lugar que já foi afetado pela chuva forte, então a solução que eu tenho é: procure abrigo, procure a Defesa Civil, procure as autoridades, e que, se você tem condições, procure se mudar para um lugar afastado de córrego, de rio e de encosta. Como eu disse, as mudanças climáticas vieram para ficar e todo mundo vai ser afetado por elas. Se não for pela chuva, vai ser pelo calor. Se não for pelo calor, vai ser pela dengue e outras doenças que bombam quando chove ou que faz calor. Inclusive, tem gente que até vai lucrar com as mudanças climáticas. É só olhar para o litoral quando faz muito calor. E eu não estou dizendo que isso é errado ou é antiético. O que eu estou dizendo é uma realidade daquilo que vai acontecer. As mudanças climáticas vão mexer com todo o sistema, do comércio ao turismo, da economia até nosso estilo de vida. E por enquanto é só. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você quiser obter mais informação, estou preparando um vídeo na forma de documentário onde eu aprofundo mais essa ideia. Esse vídeo é sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Até a próxima, um forte abraço.